Paulo se refere ao tabernáculo como a expressão daquilo que é nos céus, sombra daquilo que é nos céus, aqui na terra, não é? Quando a gente olha uma sombra, ali tem uma, ó, das janelas. Hoje com o sol tem algumas sombras. Você olha a sombra projeta um formato do objeto original. Ela projeta um esboço do objeto original. E se você seguir a sombra, você vai encontrar o objeto original. Amém? O primeiro tabernáculo, ou tabernaculizar, tabernacular, significa estar na presença de Deus, estar com Deus todo o tempo, estar com Deus presente o tempo todo. Nós sabemos que lá no princípio, se nós podemos chamar assim, um primeiro tabernáculo, era o Éden, onde Adão tinha o privilégio de estar com Deus e ter a presença de Deus todo o tempo. Sabemos que no final do dia eles tinham um momento especial de comunhão, onde eles se reuniam e conversavam. Mas a presença de Deus estava com Adão o tempo todo o tempo. E nós sabemos também que Adão, por decisão própria, resolveu rescindir essa comunhão, rescindir esse momento de estar presente, de ter a presença de Deus todos os dias. Resolveu seguir um caminho próprio, não é? E ele foi posto fora do Éden. Ele foi colocado para fora do Éden. Ele foi apartado da presença de Deus. A palavra apartado lá no original é uma palavra pesada, é a palavra necro. Necro é de necrotério, de morte, separação de morte. E é assim que nós nos encontrávamos, na separação de morte. Porque todos nós aqui não descendemos do macaco, não. Amém? Ninguém aqui evoluiu de uma ameba, amém? Ninguém foi jogado dentro de uma caixa, sacudido, e os seus genes misturaram de tal forma que você se tornou um ser humano. Não. Se você quer fazer essa experiência, pega um relógio bem complexo, desmonta ele, coloca dentro de uma caixa de papelão e chacoalha ele. Quem sabe depois de 1 milhão de anos ele vira um relógio. Será que vira? Não, né? Você também não virou um ser humano dessa forma, amém? Então, como Deus criou o primeiro homem, nós dele descendemos. E assim também viemos necro, mortos, afastados da presença de Deus. Mas eu gosto de lembrar aquele que nos traz a presença de Deus, aquele que nos dá a oportunidade de hoje não sermos mais necro, de sermos vida. Vida e vida eterna, abundante, que tem a presença de Deus em nós. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, você é um tabernáculo. E você é um tabernáculo, nós somos um tabernáculo. Agora Jesus diz algo aqui interessante. Lá em João, nós podemos até colocar aqui, no capítulo 14, eu até vou ler a partir do versículo 1, enquanto o Vlad pega aí, vou beber uma aguinha, que minha garganta está horrível. Vai daí, Vlad? Não? Sim? Ah, está, opa, I'm sorry. Tá bom. Tá, eu vou ler na minha versão, vocês acompanham aí, pode ser? Aliás, você pode acompanhar na sua, né? A gente perdeu um pouco esse bom hábito de abrir a nossa Bíblia. Antigamente eu começava os cultos e dizia, olha, quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Hoje você pode abrir, não precisa ser de papel não. Pode ser, né, no seu iPad, iPhone, enfim. Mas vamos abrir a nossa Bíblia. E se você eventualmente não está com a sua, nós temos aqui projetado, tá bem? Diz assim, olha. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Aqui quem está falando é Jesus. Se você tem aquela Bíblia grifadinha de vermelho, aqui quem fala é Jesus, amém? Na casa do meu pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for, e vos preparar lugar, voltarei,
e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Mas disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como sabe o caminho? Como saber, perdão, o caminho? Preste atenção nisso. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Preste atenção. E digam isso para você mesmo e para quem está com você aí na mesa. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ele arremata: se vós me tivesseis conhecido, e ele está falando com os 12 que estavam grudados nele. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também o meu Pai. Se falou para eles, falou para nós hoje, amém? Amém? Nós precisamos conhecer isto que é a realidade nos céus, que reflete aqui como sombra, para que nós tenhamos exata percepção desse significado, para que a presença de Deus venha estar conosco o tempo todo, em todos os lugares. Amém? Jesus, quando ele diz isso, ele provoca, se você continuar lendo, um rebuliço mais ou menos. Porque talvez vocês não conheçam, mas os judeus da época, os fariseus e aqueles que estavam ali em volta, os doutores da lei, eles tinham exata noção do que Jesus estava dizendo naquele momento. Quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu aprendi isso lá nas escolas teológicas, escolas de ministério, quando eu fui formado, que toda boa administração tem 3 pontos. Porque tem uns irmãos que fazem umas com 20 pontos, já viram? Aí quando chega no 18º, metade da igreja dormiu. Amém? Então, eles eram bem rígidos, né? Não sei se foi falado disso, mas né, toda boa administração tem 3 pontos. A administração de hoje ela tem 3 portas, amém? 3 portas. E Jesus está dizendo aqui de algo que, como eu disse, muitos de nós não conhecem, outros talvez já conheçam. Mas os judeus lá, os fariseus, os doutores da lei, eles conheciam exatamente o que Jesus estava dizendo, e por isso eles ficaram tão horrorizados, por isso eles ficaram tão bravos. Eles queriam partir para cima de Jesus. Porque o que Jesus estava dizendo naquele exato momento é que ele era o templo. Ele era o templo de Deus aqui na terra. Conforme nós dissemos, o primeiro templo aconteceu no Éden. Mas houve entre Jesus e o Éden um único templo, que foi um templo ordenado por Deus como um local de habitação construído por homens, para que a presença dele viesse estar no meio do povo. Um único, que é o tabernáculo de Moisés. Lá no tabernáculo, se você quiser abrir comigo, nós vamos ler aqui, Êxodo 25. Êxodo 25, nós vamos ler a partir do versículo 1, pode ser. Olha o que disse Deus a Moisés na construção do tabernáculo. Vocês vão dizer, mas não, peraí, Ricardo, teve outro. Teve o templo de Davi, teve o templo que terminou em Salomão. É verdade, teve sim, mas não foi ordenança de Deus. Foi ideia de Davi e Deus concordou. Tá? A ideia foi de Davi e Deus concordou. Acabou não acontecendo em Davi. Acabou concluindo em Salomão. Tá? Aqui nós estamos, e vocês vão ver comigo, quando chegar no versículo 8,
Que Deus deixe isso bem claro. Amém? Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba-a de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem cravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Versículo 8. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Nós temos aí uma foto do tabernáculo, né? Vamos colocar aquela que aparece ali como um todo. Como eu disse, eu não vou aqui ensinar Jesus no tabernáculo para vocês hoje, porque levaria muito tempo e eu não tenho esse tempo, mas quem sabe. Hoje eu só quero trazer as 3 portas para você aqui, que são a chave para que eu e você possamos trazer a presença de Deus em nós e conosco, em todos os lugares e em todo o tempo nas nossas vidas. Amém? Aqui vocês estão vendo o tabernáculo, né? Ali naquele toldo fechado, ali onde estão as peles, né? Nós temos o santo lugar e o santo dos santos. E nós temos aqui o pátio com a pia de expiação. Nós temos as colunas aqui em volta, né? Cobertas, são 60 colunas aqui em volta do templo. Mas vocês veem que aqui na entrada, nós temos 4 pórticos. Conta ali aberto com as cortininhas. 1, 2, 3, 4. Sabe por que os judeus ficaram tão ofendidos? Como é o nome dessa porta? Alguém sabe? O nome dessa porta chama-se Caminho. Esta porta chamada Caminho, vocês veem que elas têm 4 pórticos, 4 colunas. Quais são essas 4 colunas? Opa, boa, obrigado, Vladimir. Deus te abençoe, amém. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, estão vendo? 1, 2, 3, 4 colunas. Muito bem. Essas 4 colunas representam os 4 evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos. Oh, aleluia! Alguém está comigo? Estão comigo? Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos sinóticos. Por que sinóticos? Porque falam a respeito da mesma verdade. São visões diferentes? São. Mateus começa falando para os judeus. Afinal, foi dos judeus que a coisa procedeu. Então, ele começa falando da genealogia de Jesus. Aquele que era, que é e que há de vir. Lucas fala de uma visão bastante interessante, porque ele é um historiador moderno, apesar de médico. É um historiador extremamente moderno, um cara conceituado, respeitado. E ele diz que tudo que ele transcreve é bem cartesiano, bastante literal, o mais próximo da realidade, segundo a ele, foi transmitido, fielmente transmitido. Nós temos Marcos com uma visão mais popular daquilo que é dito, e João não precisamos dizer que é aquele amor derretido, esparramado, né? E é justamente no Evangelho de João que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Meu amigo, ele deu uma bofetada na cara dos judeus aqui, daquelas pesadas. Os caras queriam matar ele. Como você é o tabernáculo, eu derrubo ele e construo um dia só, sou eu mesmo. Isso virou um alvoroço. Mas o que significa esta primeira porta? O que significa esse primeiro ponto que nós estamos abordando? Os 4 evangelhos, né? Nada mais são, a Bíblia, claro, como eu disse, são 66 livros, não somente esses 4. E nós temos que ler a Bíblia como um todo, senão nós nem vamos saber o que significa o que nós estamos dizendo. Mas o que os evangelhos estão indicando, e é o que Jesus diz, é que ele mesmo se preparou e ele lia a Bíblia.
Tem até um livro, se vocês quiserem comprar e ler, a Bíblia que Jesus lia. Ele lia a Bíblia, amém? Era o Pentateuco, mais o livro dos profetas e os Salmos, mas ok. E depois disso a Bíblia foi uma inspiração que Deus deu a homens também, com continuidade. E essa primeira porta significa dizer que eu e você, para podermos entrar na presença de Deus, nós vamos ser lavados pela palavra. Porque a palavra de Deus, ela transforma a mim e a você. A palavra de Deus, ela traz a expressão da verdade, da vontade do Pai, até mim e você. Eu não sei se você já ouviu, mas deve ter ouvido de um monte de gente, que a palavra de Deus, ela é um manual do proprietário. Tudo que você precisa para viver bem, na plenitude, no gozo da vida abundante, está na palavra de Deus. Ela é o teu auxílio presente em todo o tempo. Mas como é que você pode ser lavado pela palavra se você não se submete a ela? Se você muitas vezes nem sequer abre a tua Bíblia durante a semana. Eu não vou nem pedir. Levante a mão quem abriu uma vez. Levante quem abriu duas, quem abriu 5. Para não constranger ninguém. Amém? Ou para alguém não faltar com a verdade, fica pior ainda. Amém? Porque a Bíblia, nós não devíamos abri-la somente uma vez ao dia. Eu diria que deveriam ser diversas. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Não diga isso que é feio. Você não tem tempo, mas vai ao banheiro, não vai? Porque do contrário vai dar confusão, certo? Você não tem tempo, mas come, porque senão o estômago reclama e o humor fica que é uma joia, certo? Nem vou listar, mas tem tantas outras coisas que nós temos que fazer aqui, e o tempo é arranjado pela necessidade. E eu diria que não há necessidade maior do que a palavra. Se o seu hábito de manhã é acordar e ir ao banheiro, leva a sua Bíblia. Leia a Bíblia logo de cara, assim já começa bem o seu dia. Mas leve a Bíblia com você, não para pagar aquela de cristão, sabe? Olha como eu sou um crentão, passei com ela debaixo do braço. A capa é derretida do suor do proprietário. Mas, lê que é bom, nada. Tem aquelas outras que ficam abertas, né, numa aparadora na casa da pessoa. No salmo esse, salmo aquele, 96, 91, campeão, né? 23, tem uns salmos que são assim, best-seller. E aí, fica lá aberta, amarelada na poeira. Essa é uma Bíblia que não serve para nada. Porque a Bíblia, ela é viva. Ela é a expressão da presença de Deus, da vontade de Deus na minha vida e na sua vida. Quando você tem dúvida e se confronta com algo, o Espírito Santo, o qual o Pai enviou a nós, Ele nos ensinará e nos fará lembrar de todas as coisas que estão escritas na Bíblia. Agora, como é que você pode ser lembrado daquilo que você não tem conhecimento? Daquilo que você não lê? Daquilo que você não pratica? É igual abrir aqueles eletrodomésticos novos, ou um brinquedo de criança cheio de instrução, e você não vê a instrução e sai logo apertando o botão e já tentaram? Carro novo, então, agora está um problema, né? Porque cada vez tem mais japonês ou chinês, né, embarcado no carro. E é uma mistura de chinês tão grande, se você não souber qual botão apertar, você explode o carro. Bum! Precisa ler o manual. Tem coisa lá que você compra o carro, né, fala, paga, e fala, nossa, você vende o carro, nem sabia que tinha. Porque não leu o manual, não sabe. Tem tantas coisas maravilhosas de Deus para nós, que nós nem sabemos, mas estão escritas aí. Tem saídas e soluções para tudo. Mas a gente não busca, a gente não lê. E a Bíblia diz lá em 2 Pedro que eu e você, nós somos sacerdotes e habitação de Deus. E se a palavra é esta lavagem, que tira toda a impureza, os sacerdotes passavam por aqui, para poder tirar toda a impureza, ali na pia de expiação dos pecados, como é que você
vai poder ser habitação do Espírito Santo de Deus todo remendado, todo sujinho. A palavra precisa nos lavar todo dia, o tempo todo. Porque quando nós não temos a palavra, nós nos afastamos de Deus. Vocês se lembram do que nós falamos lá no princípio? Quando você se afasta de Deus, vem a palavra necro. A gente morre. E a gente canta que as coisas do mundo não me ataquem, e o dinheiro não me corrompa, e sei lá mais o que não me leve longe, em tua presença ou na presença de quem? Amém? O lado de cá falou amém, o lado de cá? Amém. Amém, que bom. Porque eu estou trazendo algo para vocês que é a expressão do céu na terra. É a vontade de Deus expressa para nós. Aí ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você acha, ai que bacana, e repete isso, que nem um papagaio, para todo mundo, certo ou errado? Vocês sabiam que a primeira porta chamava caminho, não? Não, né? E passando pela primeira, você vai à segunda. A segunda porta, põe para nós, Evadir. Está vendo aqui que ela tem 1, 2, 3, 4, 5 colunas? Sim? Sabe qual é o nome dessa porta? Verdade. O nome dessa porta é verdade. 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Você sabe o que quer dizer essas 5 colunas? O ministério de Jesus. Quais eram os ministérios de Jesus? Apostólico, profético, evangelístico, pastoral e ensino, mestres, certo? E Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para os pastores e outros para mestres, certo? E Jesus foi esses ministérios todos, ok? Exerceu todos esses ministérios. E nós, Ricardo, Mituro, Mari, Otávio, enfim. Nós todos, Arles, apóstolo para lá, apóstolo para cá, pastor para cá, pastor para lá. Nada contra você. Se você se sente bem, continue aí, no seu conforto. Se você não, é daqueles que não consegue chamar pelo nome, amém. Eu não estou colocando nenhum empecilho nisso, tá bem? Mas só quero dizer para vocês que é incomum. Algumas pessoas pensam que é assim que a gente transmite o respeito. Não, não é, tá? Nós temos ministérios diferentes. Aqui nessa igreja, então, vocês têm o benefício e o privilégio de ter expresso 5 ministérios em duplicidade em alguns casos. E isso é muito raro, raro mesmo. Convencionou-se pastor, né? Você ordena e todo mundo é pastor. E aí, pastor isso, pastor aquilo, tem gente que acha, como eu disse, que é até um desrespeito. Mas pastor é uma função, apóstolo é uma função, profeta é uma função, evangelista, pastor e mestre. São funções, dons de Deus, do ministério de Jesus expressos em nós. Nós aqui, tá bom? Nós, tá? Não é só eu e os que eu citei, não. Nozes. Amém? Como as igrejas entraram muito nessa sintonia, de vez em quando ordenam um pastor, que na verdade ele é apóstolo. E aí aquela igreja tem uma característica assim, se fala do contexto de Deus no mundo, das nações, do alcance do evangelho e dos tempos e do porvir e das coisas de Deus e da expansão dos ministérios. Já frequentaram uma igreja assim, não? Aquele toque do apóstolo. E aí diz um grupo assim, nossa, essa igreja, olha, sensacional. Olha isso, a gente pensa grande nas nações, no porvir, no alcançar da terra, na construção, nos tempos, no avanço. Tem um toque apostólico nisso. Certo, apóstolo Otávio? E aí tem uma outra igreja, que tem uns pastores aqui, ó, onde é que está a minha...
Pifou, meu luz vermelha. Não, está aqui. Ó. A segunda coluna, vai. Profetas. Tem outra igreja, tem um pastor lá, que é o líder, ou um pastor que ministra, e ele lá é um profeta. E, perdoe um parênteses, o profeta não é aquele do ex que te diga o tempo todo, esperando que te tragam uma palavra de conhecimento à mesa. Não é. Isso é dom profético, é outra história, nada a ver com o profeta. O profeta é um cara meio grosso, assim que nem eu, que fala o que tem que ser dito quando tem que ser dito, independentemente de se a coisa cai bem no seu ouvido ou não cai. Sabe aquele que diz ao povo, quer ouçam, quer deixem de ouvir, mas que saibam que no meio dele existia um profeta? O cara traz a palavra e diz, olha, é a hora de se arrepender, é a hora de você alinhar a sua vida, é a hora de você repensar o que está acontecendo, o tempo agora é esse, se arrependa, corrija, module. E tem gente dentro aí, uau, olha, essa igreja aqui a gente cresce, a gente é corrigido, a gente é exortado, é levado a aperfeiçoar. E fica essa vertente. Tem uma terceira igreja, que tem ali os evangelistas. Aí o pastor é um pastor evangelista. Ah, rapaz, ele faz campanha. E aí tem gente que, eu evangelei 30 e ganhei um chocolate. Eu ganhei mais 60 para Jesus. Ah, você ganhou um bolo. E a igreja é sempre gente nova, é aquele mover, e Jesus para lá, Jesus para cá, e nem pode falar o nome de Jesus, que já chora todo mundo, e aquele amor, aquela coisa. E a igreja tem esse toque. E tem pessoas, nossa, olha essa igreja, aqui a gente tem sempre caras novas, sempre gente aparecendo, sempre gente vindo, ai que maravilha, a gente fala de Jesus e do plano de Deus para um monte de gente. Mas tem aqui uma quarta coluna, que é a igreja do pastor que é pastor. Sabe qual pastor que é pastor? Você está ruinzinho, doente, o cara te liga, vai na tua casa visitar, ele diz assim de manhã cedo, olha, eu estou indo lá para o café da manhã, toma um cafezinho com você, para abençoar a sua casa. E aí quando você vê 11h30, o cara está lá ainda, falando. Quando chega meio-dia, ele fala, pastor, aproveita e fica para almoçar, eu fico. Se você deixar ele ficar para tarde, ele fica para o jantar, ele fica pastor, sabe? E vai lá, alisa ovelha, aí como é que você está, o que está precisando, sabe? Chama você no canto, ai pastor, eu queria me queixar. Pode falar, irmão, abre o orelhão, fala. E ele fica, sabe aquela coisa queridão? Pastor. João não encostava a cabeça no peito de Jesus, ai Jesus, e Jesus, tá bom, vem cá Joãozinho, vem. E de vez em quando dizia para Pedro, sai de retro Satanás. Olha o profeta lá. Cala a boca aí Zé, você está falando bobagem. E aí no final das contas tem o mestre. Manja o Roberinho, sapateia, e fala, e conta. E ele vai buscar a raiz da raiz, lá tão fundo que você nem sabe onde ele foi buscar. E grita, e fala, e se empolga, e ensina, e bater, e abrir-se-vos-á. E passa a palavra de Deus. Agora imagina você, um lugar onde você consegue reunir todos esses, todas essas colunas, todos esses ministérios. O que nós estamos fazendo? Qual é a proposta dessa igreja? Alguém sabe? O aperfeiçoamento dos santos, vamos resumir assim? Se você congrega aqui, qual é a melhor forma de aperfeiçoar os santos, se não ensiná-los a ler, praticar a palavra todos os dias, ser lavado por ela, e depois ser instruído pelos dons, pelo toque dos ministérios? Você vai chegar onde? No santo lugar. Logo eu disse no começo, isto aqui é para todos nós, não é para Ricardo, Otávio, Mari, Mitu, não. Isso é para todos nós. Todos têm que chegar a esta estatura. Esta é a ideia desse ministério. Você sabe por quê?
Porque nós queremos entrar num lugar onde tem um véu, ou tinha um véu que cobria aqui, vocês se lembram? Aqui, ó. Está vendo a Arca da Aliança aqui dentro? Aí, tinha um véu. E este véu separava a presença de Deus dos sacerdotes que chegavam até aqui, ó. Agora, dali para dentro só ia um sumo sacerdote. Dentre os sumos sacerdotes, era sorteado e muitas vezes o cara tinha uma única oportunidade na vida de estar lá dentro no Santo dos Santos. Você sabe qual é o nome dessa porta? Vida. Então nós temos a porta caminho, verdade e vida. E nesta portinha lá, imagina se fosse hoje. Para entrar no Santo dos Santos era o sumo sacerdote. Amém? Deus elegeu o sumo sacerdote Salcedão. Ele vai lá, está preparado, carimbado, lacrado, limpo, impecável diante de Deus. Só que para garantir, nós amarramos uma cordinha na perna dele. Sabe por quê não? Porque se ele cai lá para dentro e tem esta pontinha aqui, de mancha, de mácula nele, sabe o que acontecia não? Buf, caía duro, morria na presença de Deus. Porque na presença de Deus não reina o pecado. Amém? O cara morria. Só que se o segundo fosse lá e tivesse na mesma, morria o segundo, o terceiro, o quarto. Então, na segurança, pegava a cordinha, ó, puxava de volta. Nós ia fazer um pouco mais de força nessa situação, mas nós ia puxar de volta. Que nós ia. E puxa de volta. Mas entenda que hoje é diferente. Porque quando o Senhor foi crucificado, o véu foi rompido de cima para baixo. Vontade de Deus para nós. O que é lá no alto, sombra aqui embaixo. E o véu que separava, não separa mais. Porque se separasse, hoje ia ter precisar de guindaste em vez de cordinha para me tirar daqui. Amém? Certeza absoluta, não é talvez. Certeza. Ia sair um torrado aqui hoje. Não existe mais isso para nós. O que não quer dizer, mas Deus me ama como eu sou. Mas Ele não pretende que você permaneça assim mesmo. Porque Ele quer você lavado na palavra, praticante das coisas que são dele, aperfeiçoado nos dons ministeriais e um sacerdote sumo, tal que possa estar com Ele, na presença dEle, todos os dias, o tempo todo o tempo, juntinho. Juntinho. E quando nós dizemos que Deus está no nosso meio, Ele veio para o nosso meio, Davi quando trouxe a arca para o meio, vocês lembram o que ele fez? Não? Ele pulou e dançou tanto que ele ficou peladaço, sem roupa, doidão. De tanta alegria de trazer Deus para a presença do povo. Nós, né? Na tua presença, Senhor Jesus. Igualzinho a Davi, não é? Mesma animação. Está amarrado em nome de Jesus. A palavra vem para corrigir, né? A presença do Senhor no nosso meio é espelho de como vai ser lá no céu. Eu ouço muitos irmãos dizerem assim, minha casa vai ser do lado da sua, não é? E a sua do lado da minha. E nós vamos ser vizinhos lá no céu, não é assim? Quer saber como é que funciona isso? Põe lá, Vlad, como é que era. Lá no tabernáculo e como será no céu. Dá uma olhadinha. Essa figura te parece familiar, não? Estão vendo uma cruz de lado aí, não? Sim ou não? Está vendo todas as tribos de Israel aqui representadas? Está vendo que lá na ponta, aquela do pé da cruz ali, ó,
que vai lá para baixo e vence a morte e volta. Quem é? Qual tribo é? Judá. O símbolo é um leão. Quem seria por um acaso? Será que Jesus está nessa história aí? Não, acho que não, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tinha crucificação nessa época? Não. Põe aquela outra figura para mostrar aí. Olha aí, ó. Está vendo as tendas em volta, hein? O que está no meio do povo? Deus. É o tabernáculo ali, ó, no meio do povo. Ó. Gente, olha aqui, ó. Aí, ó. Cadê? Luzinha, você. Sorry, apertei errado. Como é que eu saio? Bom, lá naquele meio ali, ó. Nesse aqui, ó. Vejam nesse, ó. Não dá a luz, não vê. No meio ali tem o tabernáculo. E a presença de Deus no nosso meio. Sabe como vai ser lá no céu, não? Assim, ó. Nossas casas não vão ser tendas, não. Vão ser as nossas mansões celestiais. A minha vai ser vizinha do Otávio, já combinei com ele ali, ó. Nós vamos dividir a piscina, assim não precisa limpar a piscina. Um dia eu, um dia ele. Tá bom? Vocês não querem ter piscina, azar seu, eu quero. É claro que pode escolher. Escolhe. Se Deus vai levar isso em conta, é uma outra história, amém? Mas nós aqui faz nossos planos. Então, ó, nós dois lá colados, vai ser assim, ó. E no meio de todos nós, quem está? O Senhor. É assim lá e é assim aqui. Não sei se vai ser esse formato exato não, tá bom? Mas era exatamente assim. E se é a sombra, eu creio que é. É assim que o povo estava quando Deus estava no meio. Essa era a formação. E isso tudo apontou para quem? Para Jesus. Quando ele diz para você, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem até o Pai, senão por mim. Você não chega lá nos santos dos santos, se não for por mim. Foi em mim que o véu foi rasgado, foi o meu sangue que cobriu o tabernáculo, o seu tabernáculo. E por isso Deus não pode enxergar os seus pecados, porque quando olha para você, Ele não vê você. Com todo o poder de Deus, Ele não vê você. Ele vê o sangue de Cristo derramado sobre a sua vida. E é por isso que o Espírito Santo de Deus tem a legalidade para habitar em nós. Apesar das nossas falhas. Estão comigo? Quando nós olhamos para isso, nós temos que lembrar que esta foi a única vez que Deus deu uma ordem a respeito de construir um local para Ele. Nós não podemos dizer que Deus está contido a esse prédio mais, acabou isso. Na verdade, Deus está habitado em mim, em você, em você, em você, em você, em você. E quando nós dizemos que nós estamos aqui em mesas, onde é que você acha que Deus está? Aqui? Não, Ele está aí, ó. No meio de vós. Porque com 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei onde? Do lado, em cima, embaixo, no meio de vós. O lugar dele é no meio do seu povo. No centro do seu povo. Caminho, verdade e vida. Mas só para concluir aqui com vocês, para vocês terem o que confessar uns aos outros aí nas mesas, e poderem orar para que a presença de Deus se concretize, se estabeleça na sua vida. E eu vou voltar lá em Êxodo para compartilhar um negócio que foi isso? Extremamente importante. Preste atenção. Porque isso aqui é chave. A gente acha que a gente tem controle, né? Do tempo e controle das coisas e de como nós vamos, e quando nós vamos entrar ou sair daqui ou dali. Quando, lá em Êxodo, vocês podem ler esse texto depois em casa, eu comecei, foi do versículo 1 ao versículo 8, você pode continuar lendo. Deus pediu que levasse
Primeiramente, ouro, prata e bronze. E depois uma infinidade de coisas, inclusive pedras preciosas. E ele pediu o quê? Ele diz assim, lá no comecinho. Disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração compelir a dar. E disse, são essas ofertas, não é qualquer oferta não, são essas. Assado, cozido, batata, parará, piriri, pororó. Vocês se lembram do qual é o plano de Deus para vocês através do caminho, da verdade e da vida, amém? Quando a gente disser para você agora, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, você vai dizer, pessoa, olha, isso é mais sério do que você pensa. Não é uma frase aqui sem nexo, não. Amém? Hoje, quando disser para você, olha, Jesus é o caminho, a verdade, você fala, é mesmo, e quer saber? É isso, aquilo, certo? Agora vejam. Tudo isso foi reunido, tudo isso foi recolhido. E deve ter tido uma pessoa no meio do povo, não, deixa, depois eu dou, eu vou ofertar depois. Deixa um pouco mais para frente, deixa eu ver o que precisa, lá na frente eu dou, e pá, e coisa, ou então, né, ficou lá naquela da espera e tal. Mas se vocês lerem o texto, chega uma hora que Deus diz assim para Moisés, deu, chega, acabou. Não, mas eu queria dar, não, chega, acabou, não dá mais nada. Fim, acabou. Não, mas eu tinha, não, acabou. Está feito. Imagina que, ninguém daqui, tá bom? Imagina o Jacozinho com a Sarinha. Eles trouxeram lá do cativeiro, porque lembra-se que Deus deu a ordem para que eles chegassem aos seus proprietários, que eles eram escravos, então eram proprietários, e recolhessem os bens, né? Pedisse bens. E eles vieram carregados de coisas. Coisas, inclusive, de ouro diversas. Chegaram a fazer um bezerro no meio do caminho. De ouro derretido. Vocês se lembram disso? Imagina lá que a Sara guardou um jogo de 12 castiçais de ouro. Que a antiga proprietária dela deu para ela. Quando ela saiu do Egito. E está lá o Jacó falando, Sara, vamos dar 2 castiçalzinhos. Não, não, de jeito nenhum. Isso foi fruto do nosso suor, do nosso trabalho. Eu não vou dar castiçal nenhum. Já tem bastante coisa lá, o templo não precisa disso. Deixa para lá, tem muita gente, muito ouro, muita prata. Não é a nossa que vai fazer diferença. Mas depois de muita conversa, muito diálogo, né? Jacó convence a Sara e ela dá 2 castiçalzinhos, vai lá levar e chega lá para dar para Moisés. Moisés, não, acabou. Chega, não. Deus disse não, acabou. Nós estamos dentro da verdade que foi nos conduzida através do caminho e nós chegamos à vida como sacerdotes, sumos sacerdotes do Deus Altíssimo. Eu não posso hoje me candidatar ao serviço, eu sei que está precisando de gente no serviço da igreja, Paulo e Silva estão meio doidão com isso, está faltando gente para escalar, mas não dá tempo para mim, agora não, lá mais para frente eu vou folgar, eu vou ficar um pouco melhor, eu vou me voluntariar para isso. Cuidado, porque Deus pode chegar e dizer para você, não, acabou Otávio, não, você não vai mais para o serviço, deu, está completo. Eu não sei você, mas eu fico arrepiado quando eu penso no assunto. Imagina que você está guardando aquela ofertinha. Sabe? Não, é que agora está no momento, não, mas para frente eu vou ali. Não, deu. Paulo não precisa mais. Chega. Silvia, olha. Não. Vocês conseguem entender o contexto na sua vida ministerial, familiar, profissional, financeira? Nós fomos chamados a ser o quê? Templos. E nós, ao mesmo tempo, fomos chamados a ser o quê? Ofertantes.
Porque nós somos templo, mas nós somos templo. E a igreja existe para que Deus habite no meio de nós, como corpo. Mas cada parte tem uma função. Cada parte tem algo a ser exercido. O aperfeiçoamento do dom dos santos, os separados, é para que todos participem. Se você retiver a sua parte, ok. Pode ser que um dia Deus diga, pronto, acabou a oportunidade. E agora? Você vai ficar lá com a vela na mão, esperando? Podia terminar melhor, não podia? Podia ou não podia? Sejam honestos, podia, né? Mas é assim que funciona. Eu não estou aqui para dizer aquilo que eu gostaria de dizer para que vocês ficassem felizes com o que eu vou colocar. Mas eu tenho que dizer aquilo que a palavra de Deus instrui. Aliás, se tudo aquilo que eu disse foi dito, vocês examinem o que foi dito segundo as Escrituras e vejam se ela tem alguma conotação com a verdade, vocês aproveitam. Se não tiver, descartem. Quando Jesus diz que nós aqui somos sumos sacerdotes de Deus, tabernáculos do Deus Altíssimo, nós temos que nos doar para isso. Para que a gente não perca a oportunidade de exercer aquilo que a nós Ele confiou. Seja em qual área for das nossas vidas. Vocês lembram quando eu disse para vocês que eu não ia ser um avô babão? Quem estava aqui? Quem falou? Quem estava aqui? Tinha alguém aqui quando eu falei isso? Deixa eu confessar o meu pecado. Eu menti. Eu não sabia que eu estava mentindo, ou no fundo sabia, mas eu menti. Vai babar assim lá longe. Já foi, a baba caiu, já era. É uma loucura, esparrama a baba todo dia. É duro, o babador é gigante. Mas a função de avô faz parte, babá, né? Faz parte. Se eu me nego a isso, quando eu acordar para essa realidade, já passou. Ele já nem quer saber mais de mim, já está noutra, já está procurando o caminho dele. Não é assim? Filhos, né? Passa tão rápido. Imagina, os filhos já fazem filhos. Eu chego outro dia numa festinha que o meu filho com o meu neto. Primeira vez que ele foi, arrastar a criança depois de uma vacina, foi, ai meu Deus, lá foi, né? Aí eu chego, tinha uma lista na porta, perguntaram para mim, seu nome, eu estava com a Mari, entrou, né? Ricardo e Mari. E o Rafael não veio? Eu falei, xi, a mulher pensou que era eu o pai. Sou nada, já sou o avô. O Ricardo que vem é depois, o Rafael é desse Ricardo que é o outro aí, já o filho. Passa rápido, quer dizer, o filho já está fazendo filho, já fez filho. E a gente não aproveita às vezes esse ministério de ser pai, que é tão gostoso, né? De curtir, de estar junto, e de ensinar, e de corrigir, e ensinar o caminho que deve andar. E depois, mais tarde, o cara quer recuperar isso, porque às vezes trabalhou demais para querer dar o conforto para todo mundo, correu muito para lá e para cá, achando que estava fazendo benefício, mas perdeu a melhor parte. Sabe Marta e Maria? Aí quando chega lá na hora H, Jesus vai dizer, ó filha, aproveita para estar aqui no meu pezinho, escutando o que é bom, porque já não vai mais. Eu vou dizer, deu, eu fui. E você não vai mais ter de quem ouvir aqui, direto da fonte. Não foi assim que ele falou para ela? Qualquer semelhança com a verdade é mera coincidência, amém? Não é mera coincidência, viu? Não digo amém assim, de qualquer jeito. Entenda que eu e você, nós precisamos tomar para nós que nós somos templo do Espírito. Amém? Só para terminar, coloque para mim 1 Pedro, por gentileza. 2 Pedro 1. 2 Pedro 1. Encontrou aí? 2 Pedro 1:1.
Simão Pedro, servo e apóstolo de Cristo Jesus, ao que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Segue adiante, por favor. Eu quero o versículo 12. Pelo que estarei sempre pronto para vos lembrar estas coisas, ainda que as saibais e sejais confirmados na verdade, que já está convosco. E tendo por justo, enquanto ainda estou neste tabernáculo, olha o que ele está dizendo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de herdar este meu tabernáculo, assim como nosso Senhor Jesus Cristo já nos revelou. Amém? Ficou claro? Nenhuma sombra de dúvida, né? Quem está falando? Pedro está falando através de Jesus o quê? O tabernáculo aqui, nós temos que ser a expressão da verdade para que estejamos com o verdadeiro tabernáculo, aonde? Na eternidade. Se a gente não se acerta aqui, estou demonstrando vocês, se a gente não se corrige aqui, se a gente não se aperfeiçoa aqui, se a gente não atinge, não alcança aquilo que Deus separou para nós, pode ser até que você chegue lá, mas que vai chegar capenga, vai. Ninguém quer chegar capenga lá, quer? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem passar por isso. Amém?